A cena é o pesadelo de qualquer um. Você à deriva do mar, o sol pegando forte sem dó, e tudo que você vê é um azul sem fim. Não tem terra à vista, faz dias. Sua garganta seca e você com uma sede sem fim. E ao seu redor, por toda parte, tem água. Um oceano inteiro te convidando. A tentação de beber um gole, só um golinho, é quase insuportável. Parece a única salvação, mas você sabe o que aconteceria se você cedesse? A verdade é totalmente contra-intuitiva. Esse ato de desespero não só não mata sua sede, como ela leva um fim à sua vida muito rápido e agonizante. Então, por que beber essa água toda pode causar a sua morte? É isso que a gente vai descobrir hoje. Uma observação: a seca extrema não é só a sua boca seca, é seu corpo inteiro começando a falhar. O sangue engrossa, forçando o coração a trabalhar dobrado. Seu cérebro, sem água, começa a pifar, causando dor de cabeça, tontura e confusão. Seus rins entram em modo de emergência para salvar cada gota. É nesse estado de desespero que o oceano parece te chamar. Afinal, a lógica é simples, né? Tá com sede? Bebe água. E ali está o maior reservatório de água do planeta, né? Resistir a isso não é fraqueza, é o seu instinto de sobrevivência gritando. Só que a água do mar esconde uma pegadinha mortal. Aquela água, ela desidrata. Beber dela é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Cada gole, na esperança de alívio, só piora a situação. Para entender como isso é possível, a gente precisa olhar primeiro para dentro de nosso corpo para entender como a nossa máquina funciona. Pensa no seu corpo como um aquário de água salgada super bem regulado. Mais ou menos 60% de você é água, mas não é água pura de torneira. É uma solução salina, nosso mar inteiro, onde as nossas células vivem. Cada célula sua é como uma bolinha microscópica e a parede dela, a membrana, é tipo um segurança inteligente que decide o que entra e o que sai. O líquido que banha essas células é o nosso próprio sangue. Tem uma concentração de sal muito específica que o corpo luta para manter o tempo todo. Mais ou menos 0,9%. E esse número está aí e não é por acaso. É por isso que o soro de hospital é uma solução salina a 0,9%. Ele é isotônico, ou seja, tem o mesmo teor de sal que as nossas células. E é essa harmonia que deixa tudo funcionar bem. Manter esse equilíbrio de 0,9% é uma das tarefas mais difíceis do nosso corpo. Se o sal no seu sangue aumenta um pouquinho, seu cérebro já dispara o alarme. A sede é seu corpo pedindo água pura para diluir o excesso de sal. Se a concentração de sal cai, o corpo dá um jeito de eliminar o excesso de água. Essa calibragem perfeita é a chave da vida. É o que deixa seus nervos conversarem. É o que faz os seus músculos contraírem. Basicamente é o que te mantém vivo. Agora, com essa imagem de um sistema perfeito em equilíbrio na cabeça, vamos ver o que acontece quando a gente joga água do mar nessa mistura. Como você deve saber, a água do mar não é só H2O. Pensa nela como uma sopa química. A salinidade média do mar é de 3,5%. Lembra do 0,9% do nosso corpo? Pois é, a água do mar é quase 4 vezes mais salgada. Esse tanto de sal vem de rochas que os rios lavam há milênios, de vulcões submarinos, e isso aí é uma mistura de tudo. A maior parte, uns 80%, é o bom e velho cloreto de sódio, o sal de cozinha, que dá aquele gosto característico. Mas os outros 20% são uma mistura que inclui sulfato, magnésio, cálcio e potássio. O magnésio, por exemplo, funciona como um belo de um laxante. Guarde essa informação, porque ela vai voltar para assombrar a gente mais tarde. Para você ter uma ideia, a água de um rio tem uma concentração de sal umas 300 vezes menor que a do oceano. Nosso corpo evoluiu para beber água desses rios e lagos.
a gente simplesmente não tem o equipamento biológico para lidar com a surra de sal que o oceano nos dá. E isso nos leva direto para a batalha que acontece dentro de cada célula, a osmose. É aqui que a gente chega no coração do problema, um fenômeno chamado osmose. A regra da osmose é simples, a água é fofoqueira. Ela sempre vai para onde tem mais agito, ou seja, para onde tem mais partículas dissolvidas como o sal. A natureza quer equilíbrio. Em condições normais, com os 0,9% de sal no corpo, a concentração dentro e fora das células é igual e a água entra e sai numa boa, mantendo tudo hidratado. Agora, você bebeu água do mar. O sal entra no seu sangue e a concentração dispara, ficando muito acima de 0,9%. Seu sangue se torna hipertônico, muito mais salgado que suas células. Nesse momento, a osmose ela vira uma arma de destruição. Suas células agora estão boiando num sangue salgadíssimo. E o que a água faz? Ela foge de dentro das células numa tentativa desesperada de diluir o sal do lado de fora. O resultado é um desastre. Suas células, que deveriam ser redondinhas e cheias de vida, começam a murchar. Pensa numa uva virando uva passa. É exatamente isso que acontece, só que com as suas células. Elas perdem a água que precisam para funcionar. O ato de beber a água salgada, na verdade, rouba a água do seu corpo, te deixando ainda mais desidratado. Isso tudo vira um colapso geral no sistema. E quem também sofre são os seus rins. Esses órgãos são os filtros do corpo, limpando o seu sangue. Quando você bebe água do mar, eles entram em pânico, tentando jogar todo aquele sal para fora na urina. Mas tem um limite. Os rins humanos só conseguem fazer uma urina com no máximo 2% de sal. A água do mar tem 3,5%. E aí vem o problema. Para se livrar desse sal todo, seus rins precisam ainda mais de água do seu próprio corpo. Ou seja, para cada litro de água do mar que você bebe, seu corpo precisa gerar mais ou menos 1,5 litro de urina para eliminar o sal. Você não se hidrata, você se esvazia, forçando seus rins a gastarem as suas últimas reservas de água. Enquanto isso, lembra daquele magnésio que eu falei para você guardar a informação? Então, ele entra em cena agora causando uma diarreia violenta, o que rouba ainda mais líquido do seu corpo. Com desidratação celular, falha nos rins e diarreia, o resto do corpo desiste. O sangue fica grosso, o coração acelera para tentar bombear, o cérebro começa a falhar, levando a confusão, alucinações, convulsões e coma. A sede se torna insuportável e a pessoa delirando pode beber ainda mais água do mar, selando o destino. A morte nesse caso é por desidratação acelerada e falência múltipla de órgãos. Ok, a ciência é bem clara. Mas e aquelas histórias que a gente ouve por aí de pessoas que sobreviveram bebendo água do mar? Vamos separar o mito da realidade. Tem a história do biólogo francês René Quinton, que no início do século XX usou água do mar para tratar pacientes. Peraí, mas tem um detalhe crucial. Quinton não dava água do mar pura para ninguém. Ele era inteligente. Ele diluía a água do mar com água doce até a concentração de sal chegar nos 0,9% do nosso corpo. Ele criou uma solução perfeitamente equilibrada para remineralizar o corpo, não para hidratar. Outro caso famoso é do aventureiro Alain Bombard, que cruzou o Atlântico num bote. Ele bebeu sim pequenas quantidades de água do mar, mas o truque era outro. Ele espremia o líquido da carne dos peixes que pescava, que tem bem menos sal, e também comia plâncton. A jornada dele foi um experimento radical e perigosíssimo que quase o matou. Não um convite pra galera sair bebendo água salgada por aí. E outra, não vai beber água do mar aí não, hein? Hoje em dia, você até acha água do mar para vender em ampolas como suplemento. Mas de novo, o segredo é a dose. São quantidades minúsculas,
para serem tomadas como um suplemento mineral, nunca para matar a sede. Usar isso errado pode ser bem perigoso. Então, se beber água do oceano está fora de questão, o que um náufrago faz? A resposta é uma só e não mudou desde o início dos tempos: água doce. A prioridade número 1 na sobrevivência no mar não é comida, é água potável. As estratégias de verdade são coletar água da chuva, ou até o orvalho que se forma nas superfícies frias da noite. Existe também o destilador solar, um aparelho que usa o calor do sol para evaporar a água do mar. O sal fica para trás e você coleta o vapor condensado, que é água pura. Em escala industrial, a gente faz isso com a dessalinização, usando o processo chamado osmose reversa. Ele basicamente força a água do mar a passar por filtros que barram o sal. O fato de a gente usar usinas gigantes e gastar uma energia absurda só para fazer isso, nos mostra o quanto é impossível para o nosso corpo fazer isso sozinho, não é mesmo? Então é isso, galera. Não bebam água do mar em hipótese alguma. Se curtiu o vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Ative também o sininho de notificações, porque aí o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!